Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma jornada SQL, essa linguagem apresentada pela IBM por volta de 1974, comercialmente apresentada em 79 pela Relational Software e hoje mais conhecida como Oracle. Uma linguagem para o gerenciamento de banco de dados. No tutorial 1 você já experimentou um pouquinho dessa linguagem. Hoje nós vamos reforçar alguns conceitos. Daremos início a novos exercícios para o treinamento. Lembre-se, quando trabalhamos com linguagens de programação, o primeiro passo é localizarmos o editor, que vai compilar e processar a respectiva linguagem. Então acesse este endereço abaixo e tenha acesso a este editor. Em seguida, já crie uma tabela desse jeitinho aqui, ó, através do comando create table. Portanto, estamos trabalhando com uma linguagem de alto nível. Digite de forma errada o nome da tabela e os seus respectivos campos. Estamos criando os campos nome, sobrenome, empregado. Aqui o número de caracteres através do atributo char e definindo como not null, ou seja, dados alfanuméricos. Em seguida, clique em Run para compilar e processar as informações. O resultado obtido deve ser demonstrado como este aqui, nome, sobrenome, empregado. Então, o que você está fazendo? Você está criando um banco de dados para posteriormente fazer o input das informações. Então aqui nós temos a expressão empty, indicando que os registros estão vazios. E aqui o nome incorreto, o título incorreto desse banco de dados. Bem, perceba que a tabela foi criada com a palavra pessoais incorretamente, portanto, preste atenção durante esse processo de criação para não cometer o mesmo erro. O fato é que acabamos de criar uma tabela para armazenamento de informações com o título incorreto. Obviamente que o seu cliente não vai gostar e você também não. Faça agora a inclusão de mais um campo na sua tabela antes de fazer essa correção do título através do comando abaixo. Altere no registro do formulário informações pessoais o salário. Então você vai incluir o campo salário, porque o campo salário ele não apareceu aqui. Então você tem a possibilidade de adicionar um campo através do alter table. Você está pedindo, portanto, a alteração da tabela com a inclusão do campo salário, nesse caso aqui especificado como null. O resultado obtido deve ser igual ao que demonstramos abaixo, ou seja, um novo campo foi adicionado à sua conta, conforme demonstramos aqui. Como o nome da tabela está incorreto, o correto seria iniciarmos a construção de uma nova tabela eliminando a atual. Então, se você cometeu um erro e quer anular essa tabela, você deve usar o drop table. Especifique a tabela a qual você pretende eliminar. Drop table vai ter exatamente essa função. Então, o comando drop table elimina a tabela por completo, inclusive os dados que são armazenados na mesma. Se você tiver muitos dados, obviamente você alimentou esses dados usando uma tabela com o nome incorreto, por isso que você precisa tomar cuidado ao criar essas tabelas com o nome certo. Você vai precisar recriar a tabela de funcionários, dessa vez tomando cuidado com erros gramaticais ou ortográficos. Utilize create table, agora com o título correto, defina as variáveis, todas elas, e dessa forma a tabela deve ficar desse jeitinho aqui, ainda sem nenhum tipo de registro. Para que esse registro apareça, você tem que fazer a inclusão. Então aqui nós temos o comando insert info dentro da tabela informações pessoais. Quais informações? Álvaro Gomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, cifrão 10.000. Então o resultado disso será esse aqui. Segundo item, o primeiro nós fizemos também, porém sem a inclusão do salário. Então nesse caso aqui
eu incluí um registro a mais, tá? Na sua tabela vai aparecer apenas um desses registros, esse aqui, com todas as informações. O null é o termo utilizado em linguagens de programação para algo nulo ou não definido. Na realidade, foi dada a primeira instrução sem aspas sobre o valor do salário. E o dado não foi apresentado, tá? Porque ele não reconheceu isso aqui como um dado numérico, um campo numérico. Já na segunda instrução, a aspa foi adicionada e o dado foi apresentado. Faça a inclusão de novos registros na sua tabela. Tá? Então aqui eu fiz a inclusão de mais 3 registros, o Roberto, a Maria e o Pedro, com as respectivas informações. Imagine que esse banco de dados esteja atualmente com mais de 1 milhão de registros e seria necessário fazermos uma consulta para sabermos quem ganha o maior salário na empresa. Vejamos como você, programador, deverá proceder. Outro detalhe, não é de nosso interesse que o campo salário seja alfanumérico, pois caso tenhamos interesse em realizar uma pesquisa através do comando select, com o objetivo de selecionar os salários maiores do que $5.000 na empresa, haverá dificuldades na obtenção da resposta. Então, como teste, criamos um novo campo com característica numérica, que é o S líquido. Então, estamos alterando a tabela, informações pessoais, adicionando o campo S líquido. Criamos dessa forma um novo campo denominado S líquido, que é o salário líquido, que é o salário bruto, aqui é o salário líquido. Vamos tentar incluir um novo dado na tabela agora com características numéricas. Então, nós estamos inserindo na tabela informações pessoais esse registro aqui, a Samantha real, com esse ID, com o salário bruto e o salário líquido. Cifrão na frente. Teoricamente, o resultado da tabela deveria apresentar o referido dado. Vejamos o resultado final. Não foi apresentado nenhum dado numérico. Tá? O dado numérico não apareceu na tabela. Então, estamos diante de um problema que fizemos de forma provocativa para você entender. E como é que nós vamos resolver esse problema aqui de acrescentar os dados numéricos nessa tabela? O fato da não existência do dado na tabela impedirá a efetividade do resultado do comando select. Selecione aí salários acima de R$10.000. Ele não vai selecionar, porque o dado não está lá no campo. Até que os dados estejam presentes na tabela. Dessa forma, a pesquisa deve ser realizada respeitando a característica dos campos e a presença do seu efetivo registro. Através da instrução abaixo, será possível obter o resultado desejado. Então, temos aqui select. Da tabela informações pessoais, salário igual a 10.000. Então, ele vai trazer o Álvaro Gomes. O Álvaro Gomes está aqui, ó. E ganha 10.000, então ele é o único funcionário na lista a ganhar os $10.000. Então aqui o sistema procedeu da forma correta, ele trouxe a informação da forma correta. Então você precisa sempre fazer testes através do comando select para saber se realmente ele vai pegar o registro devido. Então sempre confira. Já no exemplo abaixo foram listados funcionários com salários de $5.000. Então, selecione na tabela informações pessoais salários iguais a $5.000. Então, ele trouxe o Roberto e a Samantha. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos conferir lá na tabela se o Roberto e a Samantha são os únicos funcionários a ganharem $5.000. Aqui, ó. Roberto e a Samantha, Roberto Vieira e a Samantha real. Portanto, o select está funcionando direitinho. Antes de entregar o sistema, o desenvolvedor deve conferir na listagem se realmente foram listados os funcionários com salários de $5.000. Então aqui bateu. Porém, se quisermos a listagem de funcionários que ganham acima de $4.500, vamos obter esse resultado aqui, o Roberto e a Samantha sendo os únicos que ganham salários acima de $4.500. Essa é a informação que o sistema nos trouxe. Tá? Vamos conferir? Então, acima de $4.500, nós temos aqui, ó, o Álvaro. Roberto, ele apresentou.
mas só que é acima de 5 mil dólares, é maior do que 5 mil dólares, então ele teria que trazer o Álvaro, só o Álvaro. Não, maior do que 4.500, ele teria que trazer o Roberto, a Samanta e também o Álvaro, que ganha 10 mil reais. Então aqui o sistema já não trouxe a informação correta, tá? Caso as instruções e campos não tenham sido definidas de forma correta, as informações que serão passadas à gerência ou diretoria da empresa estarão completamente incorretas, o que resultará em um mau gerenciamento de dados por parte desse desenvolvedor, que é você, que não se ateve aos detalhes e nem fez os testes antes da entrega do sistema, o que poderá custar a sua própria cabeça dentro da organização. Tá? Então você tem que sempre programar, mandar executar e conferir o resultado. Que nem você fez lá na aula de PHP com as fórmulas e usando a calculadora científica. É por essa razão que orientamos nossos alunos desenvolvedores a sempre corrigirem cálculos e a fazerem testes de gerenciamento de dados antes e efetivamente de entregarem o sistema ao cliente. Então, para resolvermos essa questão da inclusão de dados numéricos na tabela, proceda da seguinte forma: retire o cifrão da frente do número correspondente ao salário líquido. Deixe assim, ó, 12 mil. Tá? Agora sim os dados numéricos começam a surgir na tabela. Aqui, ó. Tá? Então não coloque o cifrão, coloque só 12 mil. Se você colocar o cifrão, ele vai entender como um dado alfanumérico. Faça a inserção de novos registros agora com as informações corretas. Ó. O salário líquido sem o cifrão. E aqui o salário sem o cifrão também. Dessa forma, os dados numéricos começam a surgir na tabela e permitirão a realização da pesquisa de forma correta. Desculpa. Olha aqui. Tá, esses são os anteriores. Esses são os novos também, sem uso do cifrão. Agora, você vai usar o comando select pedindo para que, dentro da tabela informações pessoais, sejam listados salários maiores do que 10 mil reais. Então o sistema vai processar aqui a Adriana, o Carlos Imperial e o Carlos Imperial como os que ganham acima de 10 mil reais. Então agora nós estamos de fato diante, ó, o Carlos Imperial 2 vezes. Adriana Câmara. Ele não listou o Roberto Carlos aqui, ó, que ganha R$ 7.500. Então agora o sistema está confiável. Portanto, sempre confira o resultado e faça novos testes com o comando select em sua estrutura de banco de dados e nos informe se libera ou não o sistema para o seu cliente. Faça novas inclusões e faça os testes novamente. Ok? Então agradeço a sua atenção e até o próximo tutorial. Muito obrigado, espero que você tenha gostado das explicações. Tchau!